Buenas hermanitos, Roberto Simões, site O Eu Contemporâneo. Nós estamos na nossa última live, na sequência aí de cinco lives. Vemos desde segunda-feira conversando sobre meditação. A gente pode pensar que esse aqui é uma espécie de um curso introdutório, ou esquenta, se você preferir, para a nossa imersão na ciência e filosofia da meditação. Grande Celcinho, grande PG presente. Nós estamos então numa sequência de 5 lives, pensando e conversando e refletindo sobre a meditação, nos preparando para a imersão na ciência e filosofia da meditação, que é um curso gratuito, que vai acontecer entre 7 a 10 de março, onde você consegue no link da bio aí se inscrever gratuitamente. Tem bastante material já disponível para você lá na plataforma, para os inscritos na imersão na ciência e filosofia da meditação, tá? Hoje a gente vai falar sobre qual é o grande obstáculo do meditador moderno, não é? A primeira aproximação que a gente tem que fazer para começar a pensar nisso é que, primeiro, você não é um yogi indiano, você não é um yogi do sul asiático ou um meditador do sul asiático, né, da Índia. Você é um latino-americano praticando meditação no século XXI. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque a gente precisa primeiro localizar a materialidade histórica e dialética onde a gente vive, onde nós praticamos, onde a meditação foi operacionalizada para a gente, quais são as tecnologias e propósitos que nós construímos com a meditação. Porque a meditação não é conhecimento de nada. A meditação é um meio, um veículo, um jeito de obter conhecimento, né? Então essa talvez seja nosso primeiro degrau. Compreender que nós estamos circunscritos a um contexto social, político, econômico, espiritual. Não adianta ficar tentando reproduzir uma forma de meditar de uma Índia antiga, delirante, metafísica, romântica, que talvez nunca tenha existido, e mesmo que tenha existido, é impossível ela ser reproduzida num país latino-americano. Ela vai ter que sofrer adaptações para o bem ou para o mal, né, com todas as suas contradições, para resolver ou para inventar ou para ajudar a construir soluções reais para problemas, soluções criativas para problemas reais no qual um coletivo no qual medita esteja inserido. Então não adianta nós tentarmos meditar para resolver problemas da Índia do século X. Para isso, Shankaracharya escreveu Vedanta, tá ligado? Ou para a Índia das pessoas sem casta da Índia do século II a.C. Para isso inventou-se o budismo, né? Shankaracharya, Buda meditaram no seu contexto social, histórico, de práticas provavelmente anteriores a ele, claro, né? Não foi Buda que inventou a meditação, não foi Shankaracharya que inventou a meditação, não foi nenhum outro nome que inventou a meditação, se perdeu no tempo, tivemos essa aula da história ontem, se perdeu no tempo quem foi que inventou, e é pouquíssimo importante, é pouquíssimo interessante você entender ou saber onde existiu, né? Qual é a raiz disso. Isso é uma preocupação talvez histórica, de curiosidade. O importante para a gente hoje é ir lá atrás, estou avançando, hein? Resgatar a ancestralidade ou trazer essa ancestralidade para o presente para inventarmos futuros impossíveis até então. Então, a segunda aproximação é que a meditação não é um conhecimento de nada. Você não vai meditar para obter conhecimento por meio da meditação. A meditação é um aliado para a construção, para a invenção de novas formas de existir, resolvendo contradições da nossa vida. Então, nós podemos, a partir daí, avançando, que o grande obstáculo de qualquer meditador, talvez, de qualquer época histórica, seja a ignorância. O que hoje nós podemos cunhar, e eu utilizo muito essa gramática, de alienação. Eu acho mais interessante do que ignorância. Ignorância talvez é uma palavra, é uma gramática muito capturada, que pode associar você numa escala ascensória, né, ascensional, de
obtenção de saber. Então há meditações mais profundas, como se tivesse uma gradação, faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha de meditação. Isso é uma piada, né? Isso é uma construção moderna da meritocracia para ter gradações de quem medita mais e aí aumentar a legitimidade, a autenticidade de um ou de outro. Mas a ignorância ou a alienação, ou como se diz no sânscrito, a vidya, é algo interessante de nós pensar, porque essa sim se torna atemporal. Você ser ignorante, você vem junto com a palavra, estou avançando, hein? Ser ignorante do quê? Né? E aí você vai tentar buscar a liberdade dessa ignorância, ou dessa contradição, ou desse problema, né, que lhe causa dor, sofrimento, para o quê? Porque você entende, eu quero obter a minha liberdade, mas eu te pergunto, vamos supor que você esteja livre agora. E agora? O que você faz com essa tal liberdade? Então, o importante aqui é você entender que você deseja essa liberdade, né, que é o turbilhão da mente, que me faz ficar estressado, ansioso. Beleza, vamos supor que você não tem mais isso. E agora? A meditação se continua presente, as contradições continuarão sendo presentes e batendo na sua bunda, como sempre. Você não vai parar de sofrer. Você pode encontrar novos jeitos, novos encontros para compor no meio social onde está inserido. Então, volto a dizer, a meditação não é o conhecimento de nada, é um aliado para você obter conhecimento, e essa obtenção de conhecimento, ou liberdade, se você preferir, vai ser construída de forma coletiva. Então você tem a meditação singular, mas é trocando com os seus pares, é que o conteúdo da meditação, ou não conteúdo, mas brinque como você quiser com isso, tem que ser partilhado para resolver problemas reais que existem e não imaginários. Então a gente é bacana também relembrar aqui, para eu avançar, que nós estamos vindo conversando sobre meditação, gente, lá de trás. Não sei se vocês lembram, dá uma olhadinha no meu histórico aí do Insta, desde os seminários indecentes. Para quem está caindo de paraquedas agora, sim, teve um curso ainda esse ano que nós viemos com seminários indecentes. Foram 3 encontros em 3 finais de semana. Então nós viemos construindo até chegar a essa semana de lives aqui para alcançar a nossa imersão na ciência e filosofia da meditação agora, de 7 a 10 de março, tudo de graça. Tá? Se tiver dúvidas, aí escreve que eu posso avançar com vocês aqui. Uma quarta aproximação aqui é nós pensarmos que a meditação, há várias técnicas, há diferentes propósitos e também formas de operacionalizar a sua meditação. Então nós temos, por exemplo, a meditação desenvolvida por um indiano no século II a.C., chamado Patanjali, que ele encontra uma contradição, um problema a ser resolvido na Índia do século II, que é o avanço do budismo e do jainismo, sobretudo, que está deslegitimando a sua principal escritura, que é o Vedas. Patanjali, dentre de outros intelectuais, vão construir uma resposta para isso, e ele faz isso em 196 pequenas frases, chamado Yoga Sutra. Ele vai dizer que o grande obstáculo para o meditador, além da ignorância, ou filhos da ignorância, é comportamentos de apego a tudo que lhe causa prazer. Então você acha que um objeto lhe causa prazer, ele vai te causar sempre, então você fica apegado a esse objeto. E isso vai produzir para você um turbilhão da sua mente. A meditação vai ajudar você a diminuir, se distanciar. Usa as analogias que você quiser. O segundo é a aversão. Então, um objeto causou prazer, pode ter um outro objeto que causa dor. Então você se afasta eternamente desse objeto, achando que ele vai sempre lhe causar dor. O terceiro é o medo da morte. O medo de você morrer é um obstáculo para esse meditador do século II, lá na geografia indiana, antes de Cristo. Entende que o medo de morrer, porque ele está circunscrito num contexto no qual o processo reencarnatório faz parte da cultura, é um klesha, é um obstáculo. E o outro é o orgulho, ou a falsa identidade sobre si mesmo. É o culto ao seu eu, ao euzinho. Então mesmo um yogi, um meditador lá do século II a.C., nos ajuda, então eu estou resgatando a ancestralidade e trazendo ele para o presente. Eu não estou querendo viver como ele no século II na Índia. Podemos compreender que hoje muitos meditadores fazem um culto ao seu próprio eu.
não é? Eu alcancei, eu tenho X números no Headspace. Um outro indiano chamado Siddhartha Gautama também faz prática meditativa, também é um meditador, com uma técnica específica, operacionalizado para uma coisa e com um propósito específico. Só que ele praticando essa meditação, me acompanha, tiozão, que eu tô cheio de historinha hoje. Ele praticando meditação, percebe que o sofrimento no qual ele encontra, a doença, a velhice, todo mundo sabe a historinha do budismo, não dá conta de resolver essa parada. Então, Siddhartha Gautama é alguém que medita sobre a operacionalidade, sobre os em cima dos propósitos e da tecnologia da meditação, provavelmente dos Hatha Yogis, ou de alguma coisa próxima a isso, que tenta alcançar, furar o ciclo de reencarnação, que faz parte da cultura, do que nós chamamos hoje de hinduísmo, entende que isso não faz resultado nenhum para ele. Então o que ele faz? Ele cria uma linha de fuga, me acompanha que isso vai ter sentido. Ele cria uma rota de fuga daquela operacionalidade, daquela tecnologia que ele aprendeu e daquele propósito que ele aprendeu, porque há um propósito em meditar, como um Brahmane, por exemplo, e há um propósito para se meditar como um budista. Os propósitos são diferentes. As técnicas podem até se coincidir em algumas delas, e se diferenciam também. E a operacionalidade pode até ser similar, mas às vezes os propósitos se modificam. O que Siddhartha Gautama faz? Ele cria uma linha de fuga e desenvolve uma outra tecnologia, uma nova operacionalidade em um outro propósito. Qual o propósito de se meditar dentro dessa organização ou desse ordenador de realidade, desse corpo búdico? É você alcançar moksha, né? Essa iluminação. Não. Ele quer, ao invés de buscar a plenitude, alcançar o vazio. O budismo é uma religião ateísta. Para você pode parecer algo simples, mas você imagina um cabra na Índia, lá antes do século V a.C., onde tem Deus para o cotovelo, para o umbigo, e ele vai meditar. E na meditação ele cria uma linha de fuga no qual ele percebe que Deus não faz mais nenhum sentido, ou divindades. O budismo então nasce como um ordenador de realidade para livrar do sistema de castas que é legitimado pelo Vedas, para se inventar uma nova ordenador de realidade. Eu estou tentando amarrar tudo que a gente veio construindo até agora. Então o budismo, Beto, é um outro ordenador de realidade que está sendo inserido, construído, inventado dentro de um ordenador de realidade dominante na Índia, que é da cultura védica. Qual que é a diferença? A cultura védica é toda estratificada em castas. Então, pelo nascimento, você vai ser da casta de guerreiro, comerciante ou sem casta. O que o budismo faz? Remove isso tudo e cria um outro ordenador de realidade, que qual o Veda, o sistema de castas e o seu nascimento não tem o menor sentido. Então entenda, olha que interessante isso. Se você fosse alguém sem casta na Índia, quando o budismo foi desenvolvido, o Buda, Siddhartha Gautama, um meditador, lhe proporcionaria um novo ordenador de realidade no qual você não é mais humilhado porque você nasceu numa família que por gerações não tem casta ou de uma casta inferior. Você consegue compreender a dimensão disso? Então eu posso me converter ao budismo, me converto então a essas técnicas meditativas, propósitos, operacionalidades novas que o Buda inventa, cria, e aí eu me livro das castas. É um puta processo revolucionário, tá ligado? Então meditar pode ter outros propósitos também. Por exemplo, alguns sadhus da Índia, aqueles caras com dread, que a gente geralmente vê em filme, né, que são errantes, né, eles peregrinam. Não são todos que meditam para alcançar o que nós chamamos de iluminação, ou moksha, ou kaivalya, o nome que você queira dar para isso. Mas eles meditam, toda uma tecnologia, operacionalidade, e tem um propósito para alcançar mediunidade, siddhis. Eles não meditam para se livrar do ciclo reencarnatório, zerar o karma. Nada disso. Há muitos meditadores na Índia, para a gente colocar assim de uma forma mais, que meditam para conseguir
comercializar bênçãos, encantamentos, e se livrar de todo aquele sistema de castas que organiza a vida de muitos meditadores, sobretudo que seguem o ordenador de realidade, que nós chamamos de hinduísmo. Então, Beto, deixa eu ver se eu entendi. Há vários tipos de meditar, porque foram desenvolvidos em outras organizações sociais, portanto os obstáculos no qual eles têm que enfrentar são diferentes completamente. Se você me acompanha até aqui, a partir daqui você começa a entender que, então, se eu moro em São Paulo no século XXI, agora, a pergunta que eu tenho que me fazer é: quais são os meus obstáculos que a meditação, como aliado a mim, pode me ajudar a resolver ou inventar soluções criativas, sempre coligado com os outros à minha volta? Essa é a pergunta interessante. Então não há um obstáculo a ser rompido e o mesmo propósito para todos que meditam. Os propósitos são construídos de forma coletiva, comunal. Então você não deve perguntar para um guru, para um mestre, quais são os obstáculos que você deve enfrentar. Porque se você não sabe, como que um outro vai saber? Então todo meditador, tô avançando, hein, tio? Todo meditador é então um expert em, entre aspas, lentificar o tempo. Desacelerar o dia. Porque é só assim que a gente cria, visita, viaja, constrói, experiencia, vivencia um limiar, um espaço entre uma geografia, que é a sua experiência da meditação, aonde eu lentifico o tempo e consigo então alcançar quais são as contradições, os obstáculos que me atravessam. Então aqui, tiozão, eu preciso dar um parênteses para deixar isso claro para você o seguinte: você não habita um corpo. Você não habita um corpo. Você é um corpo. Porque aqui é importante, nesse momento, você entender, porque os metafísicos começam a tentar dizer, mas como assim não existe uma realidade última no qual eu tenho que alcançar? Não. Então, o básico aqui é você não ser um indiano, ter consciência disso. Você vive no Brasil século XXI, você é um latino-americano. Então as meditações vindas para cá, experienciadas pelo seu corpo latino-americano, vai ter que ser desenvolvido de forma diferente. E o Brasil gigante como é, talvez um tipo de meditação que funcione para um corpo baiano não funcione para um corpo sulista. Segundo, você não habita um corpo, mas você é um corpo. E quando eu falo um corpo, não é um corpo biológico, cheio de carne, sangue, músculos e hormônios. Esse é o biológico. Essa organização de corpo é biológica. Mas também não é um emaranhado de chakras, kundalini, nadis, porque esse é um tipo de organização de corpo construído no sul da Ásia, que é trazido aqui para a América Latina, especificamente para o Brasil, pelo espiritismo kardecista. Esse não é o corpo que eu estou falando. E muito menos é o corpo eu, um corpo psicológico. O corpo-mente, ou o corpo-alma, ou alguma coisa nesse sentido. O que nós estamos falando aqui, que são isso tudo que nós escrevemos, o biológico, o sutil, o psicológico, são ideias construídas em você dos encontros que o seu corpo tem com outros corpos. Vai dar um nozinho na sua cabeça aí. Então o corpo, portanto, aqui é um corpo sem órgãos, é um corpo sem organização, é um corpo todo desorganizado. Não é um corpo biológico nem sutil, porque todas as estruturas que você tem sobre percepção do seu corpo, se você parar para pensar por 30 segundos, foram construídas em você. Pouquíssimos têm aqui uma concepção do próprio corpo, mas tem, no máximo, uma bricolagem de várias experimentações, ou, na grande maioria, um Ctrl+C, um Ctrl+V do que alguém escreveu, do que alguém disse para você. Qual corpo você fala? Lua cura. Eu falo do corpo sem órgãos. E aí eu aconselho vocês a uma referência, talvez, Deleuze e Guattari, Mil Platôs e outras referências que eu posso trazer para vocês aqui. Mas eu não quero me entrar nisso, que seriam 5
anos, né, para a gente pensar nisso. Mas o corpo no que eu falo é um corpo fluxo. E quando a Lua Cura me pergunta qual corpo você fala, ela me obriga a descrever um corpo que já existe, ordenado de fora. Eu estou tentando trazer para você a liberdade de você pensar o seu corpo puro fluxo, pura energia, se você quiser. Então o meditador é aquele que aprendeu a tecer mediações com a realidade, o todo, a natureza, ou Deus, se você preferir, Ishvara, que nunca seremos completos, porque somos sempre parte. Então há o todo e nós somos parte desse todo. Então você nunca vai ter uma visão completa, plena do todo, sendo parte. Então a meditação aqui é uma meditação anti-plenitude, porque a busca por você tentar ser pleno, completo, inteiro, não sei o quê, gera em você a falta, uma dívida infinita, que é tudo no qual a organização social onde nós vivemos, que é uma organização social baseada no capitalismo, na meritocracia e na busca de, deseja. E olha só a volta, quantos corpos são negados à prática meditativa. Certo? Essa imposição de meditar de uma única forma, jeito. Quanto limita de corpos a meditar? Quantas pessoas se sentem em falta porque meditar tem que ser sentado com a perna cruzada, ereta e não sei o quê? Por que não meditar deitado? Vejam Mila Derzete. Por que não meditar dançando? Vejam Tainá. Por que não meditar caminhando? Vejam Moja Cohen e antes dela Tina Han. Por que não meditar aqui agora, trocando ideia? Por que não meditar enquanto você está brincando com seu filho? Por que meditar tem que estar circunscrito a um formato de corpo? Decolonizar-se desse tipo de pensamento é importantíssimo para você avançar do quê? Qual o primeiro obstáculo? A ignorância, a alienação. Então, tudo que você entende como mente são ideias do corpo. E nossos corpos estão eternamente em contato com outros corpos. Corpo gravidade, corpo ar, corpo som, corpo do outro. E isso vai formando em você ideias de como se pensar inserido no mundo. Então tudo isso, e mesmo tudo isso que eu estou falando aqui, é mais um ordenador de realidade. Há como você se livrar disso? Impossível. Mas dá para a gente produzir encontros nesse fluxo, atravessados pela prática meditativa, esse desacelerador do tempo, de encontrar um limiar, de encontrar um espaço entre, para você parar de responder de forma imediata e começar a produzir respostas de forma mediada. Por isso que eu fico falando, eu venho copiando a professora Mila Derzete, o diálogo. O diálogo foi absolutamente removido das práticas meditativas. E sem diálogo, o que há? Há o culto do eu, do individualismo. Tio, não se perde que hoje é a aula os obstáculos do meditador moderno, tá certo? Eu estou só falando disso desde o início. Já está com 24 minutos, já passei demais, deveria ter acabado já isso aqui. Então a ignorância e a pressa, e com ela a despolitização dos corpos e a alienação e docilização deles, é o grande obstáculo dos meditadores modernos hoje. Antigamente, talvez, você se retirava da sua família, no caso da Índia, ia viver talvez num mosteiro ou peregrinando com seus sampradayas, esses movimentos religiosos errantes da Índia. Nós precisamos produzir, e na verdade produzimos, um outro modelo de meditação. Não dá para ficar replicando esses modelos. Quais são os modelos que nós inventamos hoje? Modelos de mídias sociais, modelos de espaço onde as pessoas vão para fazer a prática e voltam para casa. Há vários modelos. Mas você tem que compreender se esse modelo vem produzindo respostas, soluções criativas a problemas reais daqueles corpos que se apresentam para lá. Mas se o corpo entra e sai mudo da sua prática, vai se produzir o quê? Anestesias. Docilização de corpos, inculcamento de ideias do que ele deveria ser e nunca vai alcançar. Então qual era o grande obstáculo do meditador Siddhartha Gautama, o Buda histórico? Acabar com o sistema de caste na Índia. Qual é o grande obstáculo de Shankaracharya, por exemplo, o inventor, o reformista do Vedas, que no século X cria, escreve, produz o Vedanta Adwaita, o Vedanta Advaita, o Vedanta não dual? É
tentar brecar ou gerar uma resposta reativa, por isso é um conservador, um reformista, para o avanço de um outro ordenador de realidade que está ganhando espaço no território dele onde ele é dominante, que é o budismo e o jainismo também. Então ele vai reformar o Vedas para legitimar um livro que autentica toda a organização da sociedade indiana, sobretudo no cariz e também do muçulmano, do Islã, né, o Vedanta vai produzir, que deslegitima essa organização. Na ideia de um reformista como Shankaracharya, isso seria fazer a sociedade indiana entrar num caos, se não tivesse o sistema de castas dividido. Assim, nós podemos entender que o primeiro passo é você entender-se, não alguém habitando um corpo, mas um corpo imerso num campo de encontros com outros corpos. E desses encontros produz uma ideia. Você aqui comigo durante 27 minutos está tendo um encontro comigo, um encontro visual, sonoro e de ideias que encontram o seu corpo e produzem em você uma reação. Você pode estar com raiva de mim agora. Você pode estar absolutamente incomodado, desconfortável com a minha fala, ou compondo com a minha fala e produzindo potência em você. O encontro de nós agora, ou está produzindo potência em você, ou diminuindo sua potência. Alegria ou tristeza. Desses encontros produzem-se ideias, linhas de fuga, rotas de fuga. Nós estamos em processo meditativo aqui, não na meditação no qual você tem inculcado na sua cabeça que é prática. Quando você fala meditação, em geral alguém fala meditação para mim, ele está falando de prática. Ah, como que é a sua meditação? Ou seja, como é que você operacionaliza, cria um propósito e instrumentaliza a tua prática? Está falando de prática, de treino, de técnica. É um pouco importa. É você perguntar para alguém que ganhou a medalha de ouro na corrida dos 100 metros na Olimpíada e pergunta como é que foi o seu treino, como se você fosse reproduzir o treino dele e também fosse campeão olímpico. Você entende que não vai acontecer isso? A pergunta interessante que você deve fazer, na verdade não é uma pergunta, uma observação é como a prática meditativa do Roberto tem produzido nele de forma aliada a produção que ele vem fazendo de soluções criativas a contradições que ele encontra. Esse é um tipo de observação interessante, porque isso faz com que você dilate o seu tempo, alargue, crie um espaço para deixar de reagir, reacionário, pequeno fascista, a qualquer pergunta que te produza estranhamento, diferença, às vezes você pode ficar também indiferente. Mas esse estranhamento e esses encontros que produzem em você tem que ser o primeiro passo para acabar com o primeiro obstáculo do mexador, que é a ignorância. Peraí, olha esse encontro como está produzindo em mim uma ideia, um estranhamento. Não é a mente contaminada pelo corpo. É o corpo em contato com outros corpos produzindo uma ideia. Essa ideia pode compor com você, aumentar sua alegria, sua potência, seu tesão pela vida, ou o contrário. E em ambos os casos, você tem que tecer uma relação dialógica, histórica, material, porque você está sentindo isso. E aí começar a produzir como uma dança, não é à toa que o padroeiro do yoga, portanto da meditação, Shiva, é um dançarino, ou uma dançarina, ou um dançarine se você preferir. É um dançarino, é um deus que dança, é o deus de Nietzsche. Esse alargamento, essa produção da não pressa, vai absolutamente na contramão da forma como a nossa sociedade ou os civilizados foram se organizando atualmente. Está aí um livro do Byung Chul Han chamado Sociedade do Cansaço. Nós somos uma sociedade, ou como diz não é o Krenak, é o Schopenhauer, nós somos povos da mercadoria, somos povos que acumulam coisas. Olha como os outros povos que não vivem sobre o nosso ordenador nos enxergam. Povos da mercadoria. Então o ordenador de realidade Yanomami, Beto, não é igual ao nosso. Caralho, porra, se ligou agora? Jesus, Oxalá, Nosso Senhor. Se ligou, claro, é um outro ordenador de realidade. O nosso não é superior ao deles, é outro. Na verdade, estamos vendo quanto o nosso é doente. O dele não tem contradições? Claro que tem. E tem que ser superada por eles.
E não nós impormos um tipo de ordenador de realidade, de cosmologia, para o outro. Porque você está se autocolonizando por um ordenador de realidade lá da Índia, no caso dos meditadores mais focados nessas visões mais sul-asiáticas, para não falar orientais. Você nega o teu ordenador, nega os teus problemas, para tentar abraçar um outro ordenador como que fugindo da tua própria sociedade. Ou se muda e vai viver lá, aí você começa a ter que organizar o seu corpo para aquelas problemáticas de lá, que já não é a Índia do século XVIII, é a Índia do século XXI, ou come num banquete ritual antropofágico a operacionalidade, os propósitos, a tecnologia da meditação, de lá ou de qualquer outro lugar, para fazer sentido para a sua realidade. Ou, de um português mais claro, se a meditação não está conseguindo dar conta dos seus problemas, tiozão, ela não está servindo para nada. Ah, mas ela sozinha ela sozinha não resolve. Opa! Um lampejo de discernimento. Exatamente, viveca. Ela sozinha não vai. É em diálogo que ela vai acontecer. Todo meditador, então, esse desacelerador de tempo, em cada época, sociedade, tempo e corpos, vão produzindo novas formas de meditar, porque precisa entrar no fluxo das resoluções no qual nós enfrentamos aqui no Brasil. Então, a grande questão que nós estamos falando aqui, os obstáculos do meditador moderno, é a captura dos seus corpos pelo desejo do acúmulo hoje. Essa pressa, essa falta, essa dívida infinita que nós insistimos em manter. Porque hoje, a nossa tradição religiosa é o capital. Nós fazemos culto ao capital. O capitalismo hoje é a nossa religião. É a religião dominante, não é o cristianismo ou qualquer outra coisa. O islamismo vem crescendo. Não. Quem hoje é a principal igreja que organiza a tua vida, dociliza o teu corpo e faz você desejar o que você deseja, é o capitalismo. E isso aí, tiozão, tio Walter Benjamin já escreveu isso há décadas atrás. Então você, meditador moderno, tem que começar a estudar mais a organização, o ordenador de realidade, onde nós vivemos na modernidade, que é o capitalismo, essa forma neoliberal, esse desdobramento dele, que é o neoliberal, e todos os problemas que acometem você na sua sala, com teu aluno, ansiedade. As pessoas vão te procurar, você é professor de meditação para isso? Ansiedade, estresse, depressão, burnout, ideação suicida, transtorno de atenção. Não é isso que as pessoas te procuram? Às vezes dor nas costas, porque as pessoas têm que trabalhar 12 horas, tio. Você está caindo na real, então não adianta você ler um livro do século X depois de Cristo, decorar um livro do século II antes de Cristo, de uma outra organização social, de um outro continente, de uma outra epistemologia, para tentar aplicar para uma sociedade que não existe mais. Então a meditação, ou os meditadores modernos, devem se adaptar, como tudo na vida, às problemáticas da sociedade onde nós vivemos. Lembro vocês que nós estamos aqui no última live dessa semana, que é um mini curso, um curso introdutório para nosso curso principal, totalmente gratuito, que vai acontecer 7 a 10 de março, chamado Imersão na Ciência e Filosofia da Meditação comigo. São 4 encontros totalmente gratuitos, que vai acontecer na plataforma, você pode se inscrever, se estiver no Instagram, no link da bio, ou se estiver no YouTube, que eu vou subir depois desse vídeo, você pode clicar ali no link, tá? Eu vou ver aqui as perguntas que por acaso vocês tenham feito ao longo aqui da minha exposição. Acho que Lua eu já falei, qual corpo eu falo do corpo sem órgãos, né? Sobretudo de Artaud, mas muito difundido por 2 filósofos franceses chamados Deleuze e Guattari. Mas se você quiser também, nós podemos pensar no corpo de William Reich. Qual é o horário da imersão? A imersão são aulas gravadas. Casa Durguilhéus, nossa, que nome forte. São aulas gravadas, tá? Só o nosso terceiro encontro que vai ser ao vivo, mas também fica gravado, então não se preocupa. Então é isso, meus amigos. Agradeço demais a presença de vocês. Se vocês quiserem depois deixar perguntinhas aí
Fique à vontade, eu vou trabalhando, vou escrevendo. Vocês podem participar do nosso grupo de estudos, né? Que tem um link ali do WhatsApp. Vai funcionar só dia 10. Também odeio o grupo de WhatsApp, mas tá funcionando lá, tá acontecendo. É um grupo onde eu deixo bastante material para vocês. E se inscrevam nesse curso gratuito aqui, cara, na Imersão na Ciência e Filosofia da Meditação, que nós estamos aqui nesse esquenta. Quem me acompanhou começou lá atrás, nos Seminários Indecentes, se não sabe o que eu tô falando, Seminários Indecentes, dá uma olhadinha ali, ou bate no link da bio também, que tem ali, Seminários Indecentes, para você participar, ou no meu site. Para imersão na ciência e filosofia da meditação, 7, 8, 9 e 10 comigo, gratuito, aberto para todo mundo, não precisa ter experiência em nada, a gente tem um espaço aberto de perguntas e dúvidas por lá, e todas as aulas ficam gravadas para você assistir quantas vezes você quiser, fechou? Meu nome é Roberto Simões, do Eu Contemporâneo, tem um site, tem podcast, tem um canal no YouTube, e tem esse canal também aqui no Instagram, onde eu divulgo muito material, tem blog, tem 2 livros também, o Neurobiologia e Filosofia da Meditação, da editora Forte, é meu, do meu colega Marcelo Arias, quase 2 décadas aí já de publicação, e um livro que mais recente meu, 2 anos atrás, que é da minha tese de doutorado, chamado Yoga Malandro, Liberdade, Sofrimento e Outras Ficções. Um livrinho também da editora Dialética, aberto para vocês brincarem, e alguns artigos científicos que eu escrevi também, tá bom? Cláudia, forte abraço, meus queridos. Esse é um projeto independente, tá? Que eu venho construindo para poder divulgar a meditação para muito além de luta por qual técnica é melhor, mais eficiente. Nós estamos aqui numa briga para democratizar a prática meditativa e alçar a meditação, ou resgatar a meditação novamente para o seu status força revolucionária, para acabar com a tua alienação, te ajudar a pensar, e vocês, professores de yoga, aumentar a consciência de classe, que são mais um proletário na sociedade de exploração do sistema capitalista onde a gente vive. Fechou? Forte abraço, gente. Até mais.